Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Congresso Brasileiro de Atenção à Saúde. Me chamo David Batista e trago um tema muito relevante. Nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre a atuação da farmácia na gestão de doenças crônicas não transmissíveis e estratégia para um tratamento eficaz. E aí, antes da gente começar a falar desse tema tão importante, eu gostaria de me apresentar, né, de forma melhor para vocês. Então, eu sou David, como eu já falei, sou farmacêutico formado, certo? Atualmente estou no doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Pernambuco. Além disso, também sou mestre em Ciências Farmacêuticas pela UFPE, especialista nas áreas de farmácia hospitalar, farmácia clínica e prescrição farmacêutica, bem como análises clínicas. Atuo no SUS como farmacêutico, certo? Então a gente acaba ali trazendo essas, essas oportunidades, né, da nossa profissão para os nossos pacientes. Além disso, sou docente universitário e para equilibrar todo esse processo, né, acadêmico, a gente também acaba trabalhando com música nas horas vagas, para poder ali dar uma maneirada, né, na vida que é tão corrida, que é importante, né, qualidade de vida. Então, gente, antes da gente começar a realmente falar do nosso tema, eu gostaria de trazer o objetivo da nossa palestra. Então, o objetivo da nossa palestra é verificar a atuação da farmácia na gestão das doenças crônicas não transmissíveis como estratégias para um tratamento eficaz. Então, existe possibilidade da farmácia estar ali sempre atuando junto ao paciente para que ele tenha ali uma qualidade de vida. E esse tratamento, será que pode ser de forma eficaz? Como é que a farmácia ela consegue fazer essa gestão? Será que ela precisa de ajuda de outros profissionais? Então é isso que a gente vai discutir na palestra de hoje, né? Gerando aí muita informação e talvez você não seja da área da farmácia, mas acabe ali agregando, né, no seu conhecimento, fazendo com que haja ali a possibilidade de você ter a oportunidade de ter ajuda dos profissionais dessa área que é tão bonita e tão atuante na vida dos pacientes. Então, para a gente contextualizar, né, é muito importante a gente entender o que são doenças crônicas. A gente já sabe que as doenças crônicas são aquelas doenças que são adquiridas com o decorrer da vida, né? E aí, mediante o que o paciente ele faz, mediante o que o paciente ele tem no seu DNA genético, a gente acaba desenvolvendo essas doenças. Então, as doenças crônicas, elas são condições de saúde que duram um longo período e requerem uma gestão contínua. Então, são aquelas doenças que vai passar um bom tempo com o paciente e aí, muitas das vezes, essa doença vai acompanhar o paciente até a sua morte, né? Então, existem alguns exemplos que são bem próximos da gente e aí talvez você tenha na sua casa, né, algum paciente ou até mesmo algum, como é que eu posso dizer, algum parente, algum vizinho com essas doenças. Então, quais são essas doenças crônicas? A gente temos a diabetes, a hipertensão, a asma, entre outros. Então, existe, a possibilidade de compreender essas condições, né, sendo essas condições essencial para um tratamento eficaz e para uma qualidade de vida dos pacientes. Então é muito importante a gente lembrar que o paciente ele precisa ali ter qualidade de vida. Então não adianta eu ter uma terapêutica boa, não adianta eu ter ali, né, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas bons e esses profissionais não trazer qualidade de vida do paciente. Então, a qualidade de vida, ela é algo que é medida. E essa qualidade de vida, ela precisa ser extensionada. Então, o paciente, ele realmente precisa chegar em uma consulta, em uma conversa com um profissional e vai dizer, olha, aquele conselho que você me deu melhorou muito. Eu me sinto outra pessoa. Então, isso é qualidade de vida. Então, além disso, a gente precisa fazer com que esse paciente ele tenha a noção de que a vida dele não acabou e que ele precisa continuar cuidando de si, né? E muitas das vezes para cuidar do próximo. Então, eu trouxe alguns dados muito importantes aqui para a gente entender melhor como é que funcionam essas doenças crônicas, no Brasil e no mundo, certo? Então, o dado ele é da OMS e aí eles trazem que 38 milhões de pessoas ao redor do planeta vivem com doenças crônicas.
Já o Ministério da Saúde, aqui do Brasil, ele traz ali que 57,4 milhões de brasileiros possuem ao menos uma doença crônica não transmissível. E isso equivale a 27% da população. Nacional, tá, gente? Não é mundial. Mundial é 38 milhões de pessoas. E aí, dentro desse dado de 27%, eles acabam trazendo, né, uma porcentagem das principais doenças que mais acometem os brasileiros. E aí, em primeiro lugar, está a hipertensão. Então, a hipertensão ela está ali com 46,2%, tá, de pessoas, pacientes acometidos por ela. Além disso, eu vou ter diabetes, depressão, asma, artrite e reumatismo, entre outras doenças não transmissíveis, né, crônicas não transmissíveis que acaba acometendo essa população. Então vejamos bem que as doenças crônicas não transmissíveis elas são presentes e que muitas das vezes esses dados acabam tendo a subnotificação. Uma vez que o paciente, por mais que ele tenha os sintomas, por mais que ele sintam ali, né, aqueles problemas que as doenças trazem, eles se negam a aceitar que tem a doença. Porque uma vez que ele aceita que tem a doença, o psicológico dele vai fazer com que ele se sinta aquele paciente debilitado, enfraquecido, que não tem mais chance de vida, que vai morrer, enfim. A gente já sabe como é que esse paciente ele vai se comportar e esse paciente ele precisa de muito cuidado, principalmente da nossa equipe multiprofissional, né? Uma vez que esse paciente ele precisa ver, né, a doença dele com outro olhar, para que esse cuidado ele seja integral e que seja efetivo. Então, além disso, né, a OMS ela também traz ali a questão dos óbitos em relação às doenças não transmissíveis. Então, David, quer dizer que as doenças crônicas não transmissíveis, ela também mata, assim como as doenças transmissíveis, sim, ela também mata. Então, um exemplo disso é a questão do sexo, né? Então, homens morrem mais que mulheres. 56% dos óbitos, né, são do sexo masculino, e acabam morrendo por essas doenças. Além disso, né, a primeira causa de óbito em relação à idade, os pacientes vão estar ali entre 30 e 69 anos, né, fazendo com que haja ali uma morte prematura em muitos dos casos. Então, o paciente ele morre muito cedo, justamente por conta dessas doenças. O número de internações no SUS, apenas no SUS, tá, gente? É de 1,8 milhões de internação, e com isso há um gasto ali de 8,8 bilhões, né, com essas internações. Então, entre as doenças mais comuns, né, que causam o óbito desses pacientes, a gente temos ali as doenças cardiovasculares, as neoplasias, diabetes e doenças respiratórias crônicas. Então, as doenças cardiovasculares acabam tendo ali, né, bastante óbitos, justamente porque atingem mais pessoas, como a gente viu no slide anterior. Então, em relação à questão da morte prematura, né, a gente acaba verificando aqui que o Sudeste é a região que mais se tem ali mortalidade prematura, né? Isso acaba tendo um impacto muito importante na saúde, principalmente na saúde pública. Então, como é que está sendo as prevenções dessas doenças crônicas não transmissíveis? Será que a região Sudeste ela recebe esse tipo de informação para que os pacientes eles possam entender que é importante o cuidado, para que eles possam entender ali que realmente necessitam, né, de como é que eu posso dizer, de um cuidado mais especial, de uma atenção mais especial. E aí, por que os homens morrem mais que as mulheres nesse sentido? E aí a resposta a gente já sabe, né? Porque os homens eles não gostam de ir ao médico, eles não gostam de ter um aconselhamento, eles não gostam de ter um acompanhamento médico ou de outros profissionais de saúde. E as mulheres não, elas acabam se cuidando mais. Então, veja. Dentro desse contexto das doenças crônicas, a gente acaba verificando que essa farmácia ela acaba sendo, muitas das vezes, em muitos dos casos, a porta principal para que o paciente ele tenha ali acesso à saúde. Então, ela acaba sendo, muitas das vezes, a rede de atenção primária, digamos assim.
Não estou dizendo aqui que a farmácia ela precisa competir com a unidade básica de saúde, não. Mas que muitas das vezes o paciente ele primeiro procura a farmácia para depois procurar o posto de saúde ou procurar, né, suporte médico. Afinal, a gente sabe a dificuldade que a gente tem hoje em dia de conseguir uma consulta no SUS, né, principalmente de clínica médica. Então, muitas das vezes esse paciente realmente corre para a farmácia e lá encontra um farmacêutico. Então, as farmácias, elas são consideradas hoje ambiente de saúde justamente porque dentro da farmácia a gente consegue desenvolver essas ações, né, de proteção, promoção e recuperação da saúde desses pacientes, orientando esse paciente o uso racional do medicamento, que acaba sendo um insumo essencial, né, para a qualidade de vida daquele paciente e também para os cuidados. Então, existe uma importância integração entre os farmacêuticos e os pacientes nesse contexto, né? Então, se eu tenho um paciente e não tenho ali boa comunicação, esse paciente ele não vai ficar satisfeito e não vai fazer um tratamento correto. Então, eu preciso ter essa boa comunicação justamente para me gerar esse vínculo. Além disso, esse paciente ele precisa também dos outros profissionais, né? Justamente para lhe orientar em outras áreas. E também o farmacêutico precisa dessa comunicação com esses outros profissionais para também tentar gerar uma rede de cuidados, uma rede de apoio, né, bem estruturada, para que a gente possa ali trabalhar de forma integrativa, integral, aquele paciente. Então, vamos explorar algumas estratégias que podem ser adotadas para melhorar essa aderência ao tratamento. E aí, dentro dessas estratégias, a gente vai discutir alguns pontos muito relevantes. Os farmacêuticos, eles são fundamentais na gestão de doenças crônicas, pois eles acabam oferecendo orientação, monitoramento da aderência ao tratamento e colaboram com outros profissionais de saúde para garantir que os pacientes eles recebam o cuidado necessário. E aí, existem algumas estratégias que a gente pode tomar ali para que esse paciente ele saia bastante satisfeito em relação ao atendimento com o farmacêutico. Então, veja, as estratégias de aderência, né, elas acabam sendo bastante efetivas, justamente porque muitas das vezes o paciente ele sai do consultório médico, ele sai do posto de saúde sem entender o medicamento. E aí, quando ele vai na farmácia, ele acaba recebendo orientação farmacêutica frente ao que foi prescrito. E aí, dentro dessa orientação, a gente acaba trazendo, né, a aderência medicamentosa, que é vital para o tratamento. A gente acaba, incluindo estratégias de educação para esse paciente. Além disso, a gente acaba incluindo o uso de lembretes e o acompanhamento do progresso, né, do uso do medicamento. E o primordial de tudo, que é uma comunicação aberta com esse paciente. Então a gente acaba ali, né, tendo esse paciente mais próximo da gente, justamente porque é uma comunicação sem julgamentos, uma comunicação que a gente acaba ali lidando melhor com o paciente. É claro que cada paciente vai necessitar de uma comunicação diferente, então o farmacêutico ele precisa estar adequado a isso. E eu digo que não só o profissional farmacêutico, mas todos os profissionais de saúde e os futuros profissionais de saúde eles precisam desenvolver essa capacidade de saber se comunicar com os diversos tipos de pacientes que a gente recebe. E aí isso é uma barreira a ser superada, certo? Tanto o paciente que tem essa dificuldade de comunicação, quanto os profissionais de saúde que também têm essas dificuldades. Então, gente, dentro dessas estratégias de aderência, a gente citou a educação. Então, a educação é uma ferramenta poderosa na gestão das doenças crônicas, que visa fornecer informações sobre a condição, né, de saúde do paciente, o tratamento farmacológico e também os efeitos colaterais. E aí acaba ajudando o paciente a tomar decisões informadas, né, justamente porque ele vai receber essa educação em saúde e participar ativamente do tratamento. Então, um exemplo que eu trago muito dentro desse contexto é a questão da utilização de insulina. Então, muitos pacientes não sabem fazer a aplicação de insulina e não sabem como armazenar a insulina. Então, eu educando esse paciente da maneira mais correta que ele deve utilizar e armazenar essa insulina, eu garanto que o tratamento para diabetes, tipo 1 ou tipo 2, ele vai ser eficaz.
Esse tratamento só não vai ser eficaz caso o paciente ele tenha muita resistência em tomar o medicamento. Por mais que ele receba a orientação, a educação, ele pode ainda assim ser resistente. Então, o paciente ele pode dizer, tá certo, eu entendi, eu vou fazer, mas aí quando chega em casa, não faz, não quer, não segue. E aí a gente acaba ali ficando desmotivado. Mas calma, não precisa você ficar desmotivado. É só insistir, né? Até porque possivelmente esse paciente ele vai necessitar de você em algum momento. Então você acaba ali, né, trazendo à memória dele essa questão da educação, né, que ele recebeu, que ele precisa seguir à risca. E aí a gente precisa conscientizar esse paciente de que a saúde, né, é dele e ele precisa ali cuidar, ele precisa gerir. É claro, dependendo muito do tipo de paciente, do contexto do paciente, a gente sempre vai educar os cuidadores também, para que possam ali dar um reforço. Então, é muito importante a gente sempre botar o paciente ativamente no seu processo de tratamento. Então, além dessa questão da utilização correta dos medicamentos, a gente também acaba trazendo ali alguns pilares centrais da saúde, né? E aí isso acaba prevenindo as doenças crônicas. Então, eu posso prevenir as doenças crônicas ou eu posso ali, né, controlar os aspectos das doenças crônicas com algumas atitudes simples do dia a dia, como, por exemplo, alimentação saudável, sono adequado, exercício físico, gerenciamento de substâncias tóxicas, manejo do estresse, sociabilidade, isso tudo previne e também traz um controle caso a doença ela já esteja ali em um período avançado. Então, gente, isso acaba ali trazendo, né, bastante positividades nessa qualidade de vida desse paciente. O monitoramento contínuo, então a gente consegue ali ter esse monitoramento contínuo das condições de saúde do paciente, e isso é essencial. Então, toda vez que o paciente retorna à farmácia para pegar seu medicamento, para tirar dúvidas sobre o medicamento, a gente sempre está ali monitorando a saúde daquele paciente, seja ali numa aferição de pressão, né, na aferição da glicemia capilar, seja através de uma conversa, seja através da revisão da farmacoterapia desse paciente, a gente acaba ali trazendo esse monitoramento. Então, esses farmacêuticos eles podem utilizar ferramentas como o Diário de Saúde e também alguns aplicativos para rastrear a aderência do tratamento e identificar problemas precoces. E esses problemas eles vão estar relacionados ali às interações medicamentosas. Não só interações medicamentos, mas também interações alimentos-medicamentos. E aí, caso eu tenha ali uma interação medicamento-alimento, eu preciso ali fazer com que o profissional médico ele ajuste as doses, ajuste o medicamento, ou caso não tenha essa possibilidade, a gente entra em contato com o nutricionista para tentar saber ali qual tipo de alimento o paciente ele pode utilizar, ou se caso caiba ali no serviço de saúde uma orientação nutricional para que aquele paciente ele saia ali com um recardatório alimentar, né, adequado, justamente para evitar esse tipo de problema. E aí isso acaba caindo, né, na colaboração interprofissional. Então, a colaboração entre esses profissionais, a gente vai ter ali os farmacêuticos, os médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, justamente para ser fundamental para um tratamento. Então, não adianta eu só tratar pela farmacologia, digamos assim, né, pelo tratamento farmacológico. Eu preciso tratar ali a saúde mental, eu preciso tratar ali a saúde mental, eu preciso tratar ali a saúde física desse paciente, justamente para que esse bem-estar, essa qualidade de vida, ele seja instaurado. Então, o paciente ele necessita de um cuidado multifacetado e que esses profissionais eles tenham essa colaboração entre si para que o indivíduo, o paciente, ele tenha essa qualidade de vida é, perfeita. Mas aí a palavra perfeita não cabe aqui, né? Mas digamos que esse paciente ele precisa ali ter uma qualidade de vida digna,
certo? E aí a gente acaba tendo essas possibilidades. Então, esses profissionais juntos, eles podem desenvolver planos de cuidados personalizados que atendem ali às necessidades específicas de cada paciente. Além disso, a tecnologia ela vem aí para ajudar todos os profissionais de saúde, não só a farmácia, mas dentro do contexto da farmácia, essa tecnologia ela tem um papel crescente na gestão de doenças crônicas, e aí ferramentas como telemedicina, aplicativos de saúde, sistemas de gestão de medicamentos ajudam a melhorar a comunicação e a eficácia do tratamento. Então eu consigo ali falar com o meu paciente, eu consigo ligar, eu consigo abrir uma chamada de vídeo, perguntar como esse paciente está, acompanhar o processo, né, terapêutico do paciente, justamente para que ele possa ali, cada vez mais, se sentir seguro no seu processo de saúde e doença. Então, ele acaba ali tendo essa gestão da sua própria saúde. E caso ele tenha dúvidas, ele pode voltar para perguntar, ele pode estar ali acessando esses aplicativos e entrando em contato com esses profissionais. Então, existem alguns desafios nessa gestão, né, que os farmacêuticos eles acabam enfrentando. Um deles é a falta de recursos. Então, nem sempre o serviço de saúde vai ter disponível essa tecnologia, nem sempre o serviço de saúde vai estar disponível materiais para ser utilizado em relação à educação, em relação à orientação, e aí a gente precisa fazer, muitas das vezes, eu vou utilizar aqui uma expressão da nossa terra, das tripas coração, para ajudar o paciente. Então, eu preciso trabalhar com os recursos mínimos que eu tenho para poder fazer com que aquele paciente ele entenda a condição dele e ele saia dali ciente de que ele pode sim tomar as rédeas da vida dele. Então, além dessa falta de recursos, a gente tem a resistência dos pacientes, que eu já falei, né, agora há pouco. E isso é bem difícil de lidar, porque cada paciente ele vai reagir de uma forma, cada paciente pensa de uma forma, e a gente, profissional de saúde, precisa estar aberto, né, precisa respeitar essa diferença e respeitar também as decisões do paciente, tá? Além disso, as complexidades do tratamento. Então, existem doenças crônicas que precisam ali, né, de um tratamento muito complexo e muitas das vezes o paciente ele não entende o porquê precisa daquele tratamento. E para a gente também acaba sendo muito difícil explicar porque foge da nossa área de atuação em alguns aspectos. Então a gente precisa ali ter esse cuidado. Além disso, é importante identificar e abordar esses desafios, né, sendo crucial para melhorar os resultados. Então, se eu tenho um problema, se eu tenho um desafio, eu preciso melhorar esse problema. Melhorar no sentido de que fazer com que as estratégias que eu utilize minimizem esses problemas e esses problemas eles possam ser resolvidos ou dissolvidos com o passar do tempo no desenrolar da história. Então a gente acaba ali tendo nessas possibilidades. Agora sim, não é algo legal, né? Não é algo que a gente faz do dia para a noite, não é algo que a gente dorme e acorda já sabendo como é que vai fazer. Precisa de muito estudo, precisa de muita persistência até a gente entender ali melhor o que é que a gente pode fazer com aquele paciente. E aí, falando, né, questão dos estudos, né, a gente precisa estudar muito. Então, o profissional de saúde precisa estudar. Então, analisar os estudos de caso, né, em diversos artigos, em diversas revistas, acabam ali fornecendo ideias valiosas, né, sobre como é que a gente pode lidar com aquela situação. Porque, veja, você lê um artigo lá na Índia sobre um estudo de caso referente a uma doença crônica. Possa ser, por ironia do destino, que você também tem acesso a esse mesmo problema no seu ambiente de trabalho. E aí, o que é que você vai fazer? Vai criar uma nova estratégia? Você vai pegar a ideia que você teve daquele estudo de caso que você leu? Ou você vai mandar o paciente embora sem nenhuma explicação ou dizer ao paciente que não sabe? Então, a gente acaba ali, né, com essas leituras, aprendendo a lidar com aquilo. Então a gente acaba ali aprendendo nessas estratégias para poder, né, dar mais qualidade de vida desse paciente. Então essas ideias, esses exemplos, eles ajudam a entender as melhores.
práticas e aplicar os conhecimentos adquiridos em situações reais. Então, eu preciso ali estar sempre aplicando, né, esses estudos, essas ideias, para que o serviço ele funcione, né? Porque dependendo muito da situação, as estratégias que a gente usa sempre, muitas das vezes não vão surtir o efeito, não vamos ter ser eficazes. A gente precisa mudar as ideias, a gente precisa mudar as estratégias muitas das vezes. Nem que por isso você comece a dar voltas com esse paciente para poder entender como é que funciona ali o dia a dia dele. E aí existe o futuro da farmácia, né? Então, essa farmácia ela acaba ali, e esses farmacêuticos eles acabam ali com o avanço da tecnologia e a integração desses serviços, tendo um papel ainda mais importante na promoção da saúde e bem-estar desses pacientes. Uma vez que eu posso utilizar essa tecnologia ao meu favor, e a gente sabe que o uso da tecnologia hoje é algo que é muito relevante. Então a gente consegue aí sim melhorar, né, muito mais nossas prestações de serviços. E aí eu não vou dizer que só o farmacêutico consegue fazer isso, mas outros profissionais conseguem, né, brilhantemente, juntamente com as suas equipes, se desenrolar. Então, gente, para a gente finalizar a nossa palestra de hoje, né? Espero que você tenha gostado, e que talvez você nunca tenha visto ou ouvido falar que a farmácia, o farmacêutico em si, consegue gerir, né, essas doenças crônicas. Ah, eu pensei que era só enfermagem. Não, a gente acaba tendo ali uma equipe muito profissional, bastante envolvida nesse processo. Então, dessa forma, a gestão eficaz de doenças crônicas envolve uma abordagem colaborativa e centrada no paciente. Então, lembrar que o paciente, ele é o nosso bem maior. Então, ele, por ser nosso bem maior, ele precisa de cuidados, certo? A gente acaba centrando, né, essa atenção no paciente, porque o paciente ele é um indivíduo com pensamentos, com sentimentos, e que isso também pode estar ali envolvido no seu processo de saúde e doença. Além dessa centralização no paciente, né, os farmacêuticos eles têm um papel vital na educação, monitoramento e suporte aos pacientes, contribuindo para melhores resultados de qualidade de vida. E aí, dessa forma, a gente consegue ali trazer bastante contribuições para essa área, né, da saúde que é tão bonita. E aí, mais uma vez, queria agradecer a você, né, que participou desse congresso tão brilhante. E gostaria também de agradecer à comissão organizadora pelo convite e espero ter aí contribuído bastante para a sua formação e que você possa ter insights, né, relevantes dentro da sua área de atuação ou da sua futura área de atuação. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato por esse e-mail aqui e aí a gente consegue, né, se comunicar melhor. Então, muito obrigado e até uma próxima.